obrigado pelo acolhimento, né? Uma oportunidade mais que a gente está recebendo, e tudo tão belo, né? E cabe a nós podermos sustentar com a prece, com o bom pensamento, com o bom sentimento e com a ação no bem. A todos nós a nos sensibilizarmos, né? Que, na verdade, a gente deveria estar sensibilizado mais vezes. Mas, como as atribulações da própria vida, né? No mundo de provas e expiações, nos traz muito aos problemas materiais, diante de tantas dificuldades. Então, tem hora que até mesmo aqueles que se dizem cristão espírita, eles ficam na negatividade. E aí o cuidado que nós temos que ter. Porque quando baixamos a nossa vibração, a própria Joana de Ângeles nos diz, né, que os vírus, as bactérias se aproximam. É baixa imunidade espiritual. Então, vamos manter a nossa perspectiva que tudo vai dar certo e vai, está dando certo. Temos que nos manter firmes, né? Então, vamos manter. Pega uma musicazinha, coloque lá quando tiver difícil e vá fazendo esse exercício. Eu gosto muito dessa colocação aqui quando eu faço. Levanta. A tua fé te curou. E vou trabalhando, levanta. É um mantra, né? Se torna até um mantra, né? Porque nós mesmos precisamos de ter essa certeza, né? E aí é para isso que nós estamos aqui, né? Para ajudar, né? A trazer esse evangelho de Jesus de uma forma ativa, positiva, porque fomos criados para ser felizes. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos envolvam, que com certeza cada lar está sendo visitado pelos amigos espirituais que dirigem a casa, a Esperança em Cristo, e por outros mais que a gente nem tem noção, e principalmente por Jesus, esse mestre divino. Porque ele diz que todo aquele que não se envergonhará de mim, estarei com ele, porque ele não invade o nosso livre-arbítrio. É por isso que nós temos que batei, vos abrirá, buscais e achareis. É isso. É o esforço que nós temos que fazer de buscar esse mestre, de buscar esse irmão mais velho, esse protetor. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão através de mim, ou seja, dos meus ensinos. É o Evangelho, é a palavra da verdade que eu vos trago. E aí a gente tem um receituário divino, que é o Evangelho dele, né? Então, busquemos a medicação, porque a cura está dentro de cada um de nós. E a página fala humildade celeste, né? E aí a gente para pensar, o que é ser humilde? Pobre, sem ter nada? Não. Quantos são os irmãos que a gente faz trabalho de rua e que tem como dizem a linguagem popular, o nariz arrebitado, né? Quantos estão nas assistências dos centros, de outros lugares, que eles não baixam a sua condição de necessitado. Ao contrário, eles ainda exigem que a gente faça e faça com qualidade. E que bom que a gente tem esses clientes, né? Porque se não fosse eles, quem nos ensinaria a verdadeira situação da vida? Porque muitos de nós dizemos, eu faço a caridade, mas tem que ser no dia como eu quero e como eu posso. E trabalhar com Jesus não é assim. Não é desse jeito. Então, primeiramente, ser humilde não é ser serviçal.
Aí a gente não é boba, a gente busca ajuda, né? Porque quem seria eu chegar aqui e falar sem a ajuda dos universitários espirituais? Não sou boba, não, sou instrumento. E aí, a humildade, Palhano Júnior, no dicionário espírita, ele diz para nós: virtude que nos dá o sentimento, que é incento da ganância e de poder, modéstia, simplicidade. Neste sentido, não se pode entender humildade por servidão, por uma ou por uma submissão, mas sim por uma liberdade espiritual. Gente, essa frase, liberdade espiritual, aí a gente lembra quando Jesus disse: eu vim para que tiveste vida em abundância. E as pessoas se confundiram, achando que essa abundância é material. Não é. É espiritual. Porque tudo, quando fomos criados, o Pai colocou em germe todas aquelas virtudes para que desenvolvesse. E a partir do momento em que tomamos posse dessas virtudes, que são conquista, não é doação, é a semente que foi plantada em nós para desenvolver. E aí, a partir desse momento em que desenvolvemos, ninguém tira mais de nós. Ah, eu perdi a paciência. Não perdeu, tu não tinha. Porque quando a gente tem, ninguém perde. Por isso que Antônio de Aquino nos diz que Jesus era o mestre da paciência. Olha lá. Jesus é o mestre da humildade. Jesus é o mestre da caridade e do amor. Porque não existe caridade isolada. A caridade é um conjunto de sentimentos e de virtudes. Por isso que ele é a maior característica de Jesus se chama humildade. Falava todas as línguas, né? Todos os conhecimentos ele tinha, mas em momento nenhum ele deu carteirada. Ao contrário, se fez pequeno para que os outros crescessem. E ainda nos diz, para que façamos brilhar a nossa luz. Aprende comigo que eu sou simples e humilde de coração. Olha lá, quantos ensinamentos ele nos passou que a gente desprezou e que agora nós estamos buscando viver isso. Nós temos necessidade de sentir, do vibrar deste Espírito que nos guia e que não vai nos abandonar, ele prometeu. É tanto que ele diz: estarei convosco todos os tempos, até o final. Que final será esse? Quando nós caminharmos com os nossos passos. Quando nós já formos guias de outra humanidade, de outro povo. Porque ele diz que todos nós éramos deuses, né? E façamos brilhar a nossa luz. Como é que eu faço brilhar a minha luz? Cheio de joias? Dando carteirada? Humilhando? Não. Socorrendo, sim. Amparando, sim. Indo nos lugares aonde são desprezados. É claro que muitos de nós ainda não estamos preparados para estar nas ruas, trabalhando, porque não é só dar uma marmita de alimento, não é só passar o pão, é ouvir o irmão. Se ele chegar e quiser apertar sua mão, você vai apertar, sim. E apertar sem nojo, sem aquele caras e boca. Apertar primeiramente, aceitar em teu coração. E aí, para não ser aquele indiferente. Então, se alguém já houve o caso no ano 2019 para 2020, fazendo o trabalho de rua, que a gente faz lá pelo Abel Sebastião de Almeida, e na segunda semana de dezembro a gente sai para a distribuição de bolsas de Natal e da ceia de Natal.
E a gente na Praça Tiradentes, né, que é um local, um dos locais aonde a gente se encontra, e aonde ele chega, já vão sentando ali, naquelas muletas ali, todinha, formando, para a gente conversar, passar, desejar Feliz Natal, dar esperança, falar do Evangelho de Jesus. Sempre escolhemos uma mensagem onde seja assim, o centro espírita, mas não pode só se falar de espiritismo, porque muitos que estão na rua são evangélicos, são católicos, não têm religião, são várias situações. Então, a gente tem que falar a língua de Jesus, que é a língua do amor. E uma oração que todos eles fazem conosco é o Pai Nosso. Todos eles, não tem um que não faça. E a gente vê no semblante deles a alegria. Se o pão, se o alimento vai para nutrir o corpo físico, a prece, a oração, o acolhimento vai nutrir o espírito, que diante de tantas lutas, eles possam ter esperança. Alguém se preocupa comigo. E aí, terminando tudo, entregamos as lembranças, aquela coisa que, na verdade, a alegria muito é para a gente, o refazer é para nós. E quando terminamos, que não tinha mais nada, né? Material, é claro, vem um rapaz atravessando a rua ali, da Praça Tiradentes, vindo lá da Rua dos Inválidos, para a Praça Tiradentes, e ele chega, tem uma comidinha para mim, tem isso, não sei o quê, e não tinha mais nada. Gente, a gente fica assim, né, com o coração dividido, partido, não tinha mais nada. Aí, naquele momento, eu me aproximei dele, é claro, né, que a mãezinha dele, que já estava desencarnada, que ele me relatou depois, para a gente, ela deve ter me impulsionado para dar um abraço no filho dela. Porque aí, naquele momento, eu me aproximei e falei para ele, querido, de material nós não temos nada, acabou tudo. Mas eu tenho algo que é mais valioso do que o alimento, porque você vai conseguir. Outros virão e vão te dar esse alimento. Mas eu tenho um abraço que está tão recheado, com os melhores sentimentos que Jesus está te conduzindo. E ali, eu não quis saber se ele era morador de rua, não era. Eu abracei, as minhas lágrimas vieram. E aí ele chorou. E quando terminou, ele disse, eu não senti a senhora, eu senti a minha mãezinha que já partiu. E todo mundo chorou. Por quê? É muita emoção. Por isso que o trabalho de rua, devemos fazer pergunta ao plano espiritual, ao guia da nossa casa, se nós estamos preparados para isso. Porque muitas vezes a necessidade não é do alimento para o corpo, mas sim para o espírito. E Jesus nos ensinou isso. Jesus desce das paragens celestiais para estar com a humanidade. Essa humanidade embrutecida, ressecada de sentimento, mergulhado no orgulho exacerbado e sendo aqueles que se felicitavam em fazer o seu irmão, que eles não aceitavam como irmão, de escravos. Porque eles se consideravam os puros, diziam que tinham sangue azul, porque eram muito brancos, não tomavam assim, aqueles que viviam dentro do castelo, não tomavam sol. Aquelas roupas, tudo de manga comprida. Então, a pele era transparente. E aí, ao olhar, eles viam sangue azul, mas se cortasse, sairia vermelho. Laboratório nenhum provou que existe sangue azul ou sangue verde. Não. Sangue é sangue. Depois, com muitos anos depois, que vem a formação dos laboratórios, a pesquisa, trazendo os fatores de sangue, RH positivo, A, O e tudo isso. Mas até então, não. E Jesus vem. Ele não vai formar o seu colegiado
entre os poderosos, os iletrados. Não. Jesus mergulha no mundo da dor e do sofrimento para resgatar esses irmãos. Dizer para ele que Deus era Pai. Quando ele constrói aquele Pai Nosso, ele não diz meu Pai, ele diz Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, está no universo, em qualquer parte, está em teu coração. E aí, nesse momento, ele consagra esse Pai não como Pai, como um Senhor do exército, mas como aquele que ama e que dá oportunidade a todos os momentos aos seus filhos. É o Pai que deixa, que dá herança ao filho, porque o filho lhe pede, quer conhecer o mundo, e ele não diz não, porque ele obedece, aliás, ele respeita o livre-arbítrio. É o filho pródigo que somos nós. Mas ele não fecha a porta, ele deixa a porta aberta. Que na hora que este filho quer retornar, quer voltar ao convívio com ele aceita sem perguntar, para não dizer, viu, você foi e se deu mal, eu sou bonzinho. Não. Coisa que nós fazemos. Nós fazemos, parece que a gente tem prazer em mostrar que o outro está errado. E o evangelho dele vai trabalhar muito bem no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. A indulgência. E muitas vezes olhamos o cisco que está no olho do outro sem enxergar a trave que está na nossa visão. E Jesus nos convida a isso. E o que é ser humilde? É aquele que tem humildade, que é singelo, simples, modesto, que não tem desejo de mando ou de domínio. Não é orgulhoso. Ele é o trabalhador. Ele é o operário. É aquele que não deixa a sua ferramenta enferrujar. Ele está pronto a todos os momentos para servir. Não é para tomar espaço de ninguém. O espírito tem necessidade de estar na ação, de estar construindo algo que não seja só para si, mas para todos. Ele não conjuga o verbo no eu, no meu, mas conjuga o tempo todo o verbo no nosso, no vosso e no de todos. É aquele que abre a sua alma para a vontade do Pai, mesmo quando no momento do suplício, quando dizem, né, os evangelhos trazem, quando ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. E aí a gente vai nos estudos, desenvolvendo, e vê que não, Jesus não falou isso. Ao contrário, quem recebe, aí a gente vê, Jesus nada escreveu, os seus discípulos, seus apóstolos, 3 anos depois que começaram a escrever, e sem contar toda a situação que já passaram essas escrituras, a própria Bíblia, e cada um vai colocando de acordo com as suas conveniências. Porque a gente sabe que o cristianismo foi mutilado pela Igreja Católica Apostólica Romana, né? E aí, se a gente pega lá os pergaminhos, o original, e traz para a linguagem atual, porque Jesus falava em aramaico. E a gente vai ter os discípulos deles, cada um de acordo com a sua cultura, com aqueles ensinos, porque a gente sabe que os discípulos de Jesus só tinha um, que era o Levi, que sabia escrever e ler. Os demais não sabiam, não. Eram analfabetos. Mas já na sua programação perispirídica, todo o desenvolvimento. Mas Jesus convoca esse povo, esses discípulos, a mostrar
que ele não foi buscar nos poderosos, nos letrados, porque o sentimento que tem em nós é dos simples e humildes de coração. E aí, celestial, céu celeste espiritual, nós não tenhamos dúvida, acredito que nós que nos dizemos espírita, não tenhamos dúvida em relação a essa classe que Jesus é considerado o ser mais puro, que habitou, que não reencarnou, ele encarna no nosso planeta, tirando o melhor que tinha do fluido cósmico universal para formar seu perispírito como seu corpo físico. E aí, ele apaga a sua luz mais de 1000 anos para não ofuscar a nós. Isso é humildade. Por isso é uma das suas maiores características. E aí essa mensagem é lindíssima, né? Esse cântico de Natal que Emmanuel nos traz. Se a gente buscar os livros de Emmanuel, como é que ele fala de Jesus, né? Alguém que nega. Por quê? E me encanta, porque ele teve frente a frente com Jesus. Ele poderia, naquele momento, ter renunciado a tudo e seguir com Jesus. Mesmo depois tendo o testemunho da cura da sua filha, quando ele era o senador de Roma, Públio Lentulus, essa grande autoridade. Mas, como vê, nem dá um salto na sua evolução de uma hora para outra, até porque naquele momento ele era um Públio, mas nas encarnações anteriores, naquele momento ele não era tão violento. Ele era orgulhoso, prepotente. Mas nas anteriores, sim. Quando ele era avô dele mesmo, né? É tanto que ele tem lá, de vez em quando, ele tinha um insight que ele se via no personagem do seu avô. E aí ele vai. Então, naquele momento, ele se irrita, porque como é que um filho de uma mulher comum, que as mulheres eram comuns, né? Aliás, nem alma tinha, né? E como filho de um carpinteiro, falava naquela posição, porque ninguém descreveu o retrato de Maria e de Jesus como ele, como Públio Lentulus. Quando ele faz a carta a Roma, fazendo o retrato de Maria e de Jesus, ele estava irritado com ele, porque ele, sem querer, ele se ajoelha aos pés de Jesus, lá no lago de Genezaré. E aquilo, ele era um homem de autoridade. E quando ele chega em casa, vê sua filha curada, lhe irrita mais ainda. Tinha amor pela filha, ninguém nega. Mas se irrita mais, porque ele tinha dinheiro, poder, para todos os médicos daquela época curar sua filha. Mas sabemos que a lepra não era uma doença física, era uma doença da alma, espiritual, como o câncer é e como esse vírus. Coronavírus também é uma doença espiritual. Veio para moralizar a humanidade, porque ela não acontece em um canto só, é no planeta todo. Todo. E aí, cabe a nós olharmos, sentirmos e agirmos com bem. É ter Jesus. Vamos lembrar, se a gente pega a história, de tempo em tempo, Jesus envia alguém para nos despertar. Na Idade Média foi o Francisco de Assis, onde sua igreja estava toda destruída, e quando ele pede a Francisco para que erguesse sua igreja, Francisco entendeu errado. Mesmo sendo esse Francisco Chiquinho, né, lá de Assis, mesmo tendo sido João Evangelista, que era aquele garoto do seu coração, que era uma jovem, mesmo tendo sido Daniel, como aquele grande profeta, mas ainda não estava acabado esse espírito. E é tanto que ele está aí. Nós não sabemos aonde, mas ele, com a Joana de Ângeles, que é a Santa Clara, estão arrebanhando aí espíritos
para dar o impulso para a regeneração do planeta. Vamos lá, na transição planetária, vamos encontrar. E esse livro, Rumo à Regeneração, está trazendo para nós. E é nesse livro que a gente encontra o porquê desse vírus, do coronavírus. E aí, Jesus, ele vem mostrar, ele não precisava ter vindo. Ele poderia mandar enviar quantos ele quiser, como ele enviou, desde Moisés a tantos outros, né? E em todas as religiões. Buda, né? Laodicé, tantos e tantos, Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, meu Deus, Chico Xavier, e muitos, e ele enviou a nós também. Eis que eu vos envio ao mundo, em meio de lobos vorazes, mas vocês são minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, assim como eu conheço por nome, uma a uma. E ele diz, vamos lá nessa página de Emmanuel, né? Que é uma delícia, gente. Eu não sei vocês, eu me transporto para o local, para o ambiente, eu viajo. E isso quem nos faz muito sentir é Amélia Rodrigues, a primícia do reino. E Emmanuel diz, ninguém mais humilde do que ele, o divino governador da terra, podia eleger um palácio para a glória do nascimento, mas preferiu sem mágoa, sem reclamação, sem queixa, a manjedoura simples. E é interessante, a manjedoura é uma palavra gostosa, bonita, né? Que a gente sabe que não é a manjedoura. Era um curral, era um estábulo lá dos animais. Imagina aquele tempo, quando a gente vai assim no interior, que vai nas fazendas visitar, que já está bastante moderno, né? Agora imagina lá no período de Jesus. E ali, todas as portas se fecharam para que Maria desse a luz do mundo. E ali ela vai, ao entrar naquele lugar, ela e José arrumam direitinho, com carinho, porque receberia o filho deles. E ela pega aquele coxo, aonde se colocaria água, alimento para os bichos, e ela limpa, ajeita, bota palha, forra com um paninho que ela tinha preparado, com os seus carinhos, sua parte, né, de a qualidade de dona de casa, de mãe que ia receber um filho, né? E ela prepara tudo bonitinho para receber esse filho bem amado. E ele não se queixa, não se reclama, não reclama. Podia reclamar os princípios da cultura para o seu ministério de paz e redenção. Contudo, preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. Busca os mais simples, os mais humildes. Por quê? Porque tudo o que eles falassem saía do coração. Não era nada rebuscado, nada que fosse fantasiado. Era a realidade daquela gente. Era o sentimento que floria neles, trazendo esse verbo vivo, iluminando a todas as escuridões. Era a palavra da verdade, trazida por Jesus. Então, ele escolhe, ele faz o seu colegiado nas pessoas mais simples e humildes, nos sofredores, nos que viviam, porque uma coisa é você ler, decorar e passar para o outro. Outra coisa é extrair de dentro de você aquele sentimento que te aflora, aquele sentimento que te faz vivo, sentir para compartilhar com o outro. E aí, podia articular a defesa irresistível a fim de dominar a governança política. No entanto, preferiu render-se à autoridade presente em sua época, ensinando que o homem deve entregar ao mundo
o que é do mundo. Pertence ao mundo do que ao mundo pertence. E a Deus o que é de Deus. Ele dá essa lição belíssima. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Quando ele pede a moeda. Quando lá os judeus reclamando daqueles impostos. E ele diz, o que está na moeda? Qual é a signa que está aí? E eles dizem, é César. Aí ele, então me mostra essa moeda. E aí ele diz, aqui, ó, dá a César o que é de César. O que é de César? A parte material. Mas dai a Deus o que é de Deus, que é a parte espiritual. Então, se você está sendo beneficiado, se César, mesmo diante de todas as dificuldades, está te proporcionando situações para que possas ter algo, então é justo. Mas Jesus é interessante. Ele não fica de um lado, nem fica do outro. E nem é indiferente. Ele é reto, ele é justo. Por isso ele levava a gente a pensar, e leva. Ele leva a gente a pensar e a refletir, porque ele não dá resposta a ninguém. Ele deixa que a gente extraia de nós mesmos a resposta, porque a necessidade parece ser mesma para todos, não é? Dependendo do patamar espiritual e moral em que o indivíduo se encontra, a necessidade dele muda. E aí é cada um extraindo de si mesmo a resposta que precisa para poder caminhar. E aí ele diz, podia banir do pronto do colégio apostólico o amigo invigilante, mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins lamentáveis e escusos, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor. Ou seja, ele tinha todo o poder, né, que foi-lhe concedido para que Judas não caísse na esparrela que ele caiu. Mas, quando ele diz, eu não vim destruir a lei, mas dar a veracidade, já tinha lá os profetas, né, já tinham falado disso, da traição, que um dos seus membros o trairia, e ele não quis manipular. Ele poderia ter dado outro fim, mas não. Até porque ele nos deixa livre para escolher. Deus nos concedeu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos dá o direito de fazer escolha. As boas, maravilha. As ruins, responderemos por ela. Mas é o crescimento. A gente, para poder aprender, a maioria das vezes, a gente tem que sentir na própria carne. E o arrependimento, quando vem, não é para a gente ficar depressivo, né? Levar o caso, como o filho de Judas, ao suicídio, né? Não é para isso, não é punição. O arrependimento é dizer que nós estamos mudando, que nós estamos melhorando. E aí é aquilo, errei, Senhor, mas o que é que eu posso fazer para modificar isso? Já marquei, já estou carimbado, sei que eu vou resgatar isso, mas me dá força, coragem, determinação e humildade para que eu possa sorver o líquido desse cálice, sem me queixar, mas fortalecido neste amor incondicional que é o teu. E mesmo assim, ele vai, antes de subir as paragens do infinito, ele vai resgatar Judas no suplício, nos vales do suicida. Ele vai buscar Judas. E mais ainda, ele viu e vê e sabe que a dor é tão grande que ele elege a sua mãe como a mãe da humanidade. E a gente vê Maria com um hospital no mundo espiritual, recolhendo aqueles que mais sofrem, que são os suicidas. É muito amor. Ele pensa nos mínimos detalhes para nos ajudar, para que resgatemos a nós mesmos, porque a gente não resgata ninguém.
A gente resgata nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos desvios, de tudo aquilo que a gente achava, e que muitos de nós ainda acham que é o certo. A questão da porta estreita. Ninguém quer o esforço, né? Porque a porta estreita, a gente fica na fila. A gente aguarda, espera o momento de passar por aquela porta, sem atropelar ninguém, sem tirar a vez do outro. Aí a gente, muitas vezes, na fila do banco, do supermercado, né? No trânsito, a gente esquece tudo isso. Jesus nos ensinou tudo isso. Ele nos mostrou como fazer. E a gente esquece. E ele diz mais, Emmanuel nos diz, podia-se erguer-se ao sol da plena vida eterna, sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram nos tormentos da cruz. No entanto, preferiu regressar para o mundo, estendendo de novo as mãos alvas e puras aos ingratos das vésperas. Olha lá. Ele poderia, após lá a sua morte, né, dar as costas e dizer, fiquem aí. Vocês escolheram Barrabás. Vocês escolheram o mundo de César. Vocês escolheram estar a vida carnal. Vocês escolheram o pão que nutre o corpo e rejeitaram o pão que alimenta o espírito. Fiquem, mas não foi assim. Ele volta e ainda 40 dias permanece na estrada de Emaús, quando 2 discípulos voltam para a sua cidade e tristes, acabrunhados, né, sofridos, eles vão e chega um terceiro membro ali, começa a conversar com eles, perguntando para onde vocês vão. E ele, o que aconteceu? Por que vocês estão assim? E eles dizem, por acaso sois estrangeiros? Não sabes o que aconteceu com com o Senhor Jesus? Aí ele, o quê? Aí ele conversa, mas eles não identificam Jesus. Porque Jesus estava em corpo espiritual. Jesus não estava mais num corpo físico. E aí, ao chegar no encruzamento, lá, numa bifurcação, Jesus vai tomar outro caminho e eles diz, segue conosco, já é tarde. E há muito assalto nas estradas. Pernoita aqui em Emaús. E Jesus aceita. E ao chegar, foram fazer lanche. No momento em que Jesus faz a prece para partir o pão para se alimentar, eles lembraram que era Jesus quem estava com eles. E ao abrir os olhos, porque nós estamos sempre com os olhos da matéria abertos, os olhos espirituais nós não estamos. E quantas vezes Jesus já esteve conosco e nós não percebemos que a gente ainda espera Jesus materializado. Mas Jesus pode vir através de uma criança, quando estende a mão pedindo ajuda. É um vizinho necessitado. É um velhinho que não tem ninguém, que precisa, pelo menos, de um telefonema. É um copo d'água. É um filho dentro de casa que, muitas vezes, é rebelde. E a gente diz que ele é assim, ele é mau. Não, é um filho doente. Que muitas vezes está caído e que a gente esquece de dar a mão para erguer. E saímos felizes, porque vamos para a instituição fazer caridade. E negamos a verdadeira caridade no lar. É o marido incompreendido. É a esposa exigente. São várias formas que Jesus envia, que está conosco, que ele diz, todas as vezes que fizeres a um desses pequeninos, é a mim que eu fazer. E a gente está vendo aí os gritos de misericórdia, de compaixão.
pedindo ajuda. Vamos orar. Vamos orar. Muitas vezes eu posso não ter o material, mas eu posso ter oração. Pedir àqueles que possam ajudar a fortalecer aqueles locais para que tantos irmãos sejam socorridos, sejam amparados. É a prece que fazemos pelos irmãos que estão hospitalizados, caídos nas ruas, não importa se é um viciado, não importa se é um doente, não importa. Jesus ajudava sem perguntar quem era. Jesus perguntava apenas: o que queres? O que queres? E aí ele dizia: você quer? Então já conseguiu. Porque ele via, ele lia em nossa alma, no refolho de nossos sentimentos, o verdadeiro sentido da vida, do arrependimento ou da prepotência, o que fosse. Porque se a gente pega, Jesus não curou a todos. Mas aqueles que queriam, que realmente desejavam. Mas ele diz, ele recomenda para todos: vais e não peques mais. Ou seja, caminha, busca, não encontrou agora? Permanecer. Porque uma coisa é você encontrar, outra coisa é você permanecer com aquele bem que já te bate, que te convida a ser feliz. E aí, Emmanuel termina para nós assim. É interessante, né? Quando ele assim, podia constranger o espírito de Saulo, ainda quando era Saulo, quando perseguia todos os seus seguidores. Ele poderia ter se colocado ali na frente e falado com ele, não. Porque a luz dele era tanto que depois, na estrada de Damasco, ele ofusca Paulo cega. Porque Paulo estava muito para a vida material, seguindo ali, né? Não era mal, Paulo não era mal, mas ele acreditava na sua fé diante lá de Moisés. Era o que tinha recebido da sua família. E ele acreditava, ele era fiel. Mas no momento em que ele encontra Jesus na estrada de Damasco, e esse livro, né, Paulo Estevão, é uma delícia para a gente ler agora nesse período, né? É trazer o cristianismo vivo em nós. E aí, mas a luz foi tanta, porque o espírito em si, ele não tem forma. É uma luz, mas ele reconheceu Jesus, a voz. Ele não viu a imagem do Cristo, ele viu a voz. E ele reconhece. Por quê? Será que esse encontro deles foi só ali? Antes de Paulo encarnar, eles não tinham já se encontrado? E que Jesus disse, estou indo, você também vai, você vai por esse caminho, mas se reencontrará comigo e serás aquele que divulgará aos pagãos, aos que não aceitam meu evangelho. É você. Por quê? Paulo, doutor, né? Era um doutor da lei, tinha conhecimento, tinha linguística, tinha posição e tinha moral. Por isso que ele pede a seus discípulos não bater com os gentios. Quem eram os gentios? Eram os iletrados, tinha conhecimento da lei mosaica, né? E eram os orgulhosos. Então Jesus diz, não, para aqueles tem um vaso já preparado. E aí, quando ele encontra que vai, ele diz, entra aqui em Damasco e procura Ananias. Quem era Ananias? A quem ele estava indo buscar para matar. Porque Ananias desviou a sua noiva Abigail. E aí, quem é aquele que vai curar, tirar ele da cegueira espiritual. Né? E aí, todo aquele processo, poderia ter apresentado ali naquele momento e ter dado uma lição de moral, que é assim que a gente faz, né? A gente é tão orgulhoso, prepotente, que é o que nós fazemos. Enquanto a gente não vê o outro ali diminuído, a gente não está bem.
Então, é com Jesus que a gente tem que aprender. Porque entre ter razão e ser feliz, o que é que nós queremos? Ser feliz, né, gente? Porque a razão, o que é que leva? É o orgulho desacertado. E aí, em Cristo, fuge sempre a humildade celeste, pela qual aprendemos que quanto mais poder, mais amplo o trilho augusto, aberto às nossas almas, para que nos façamos não apenas humildes pelos padrões da terra, mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus. Porque a humildade no padrão da terra é aquele pobre coitado que não tem nada, é o iletrado, é aquela figurazinha que a gente já conhece e que esse não é humilde, porque muitas vezes, quando a pessoa fala, a gente diz de humildade não tem nada. Quando a pessoa chega e diz, você sabe com quem você está falando? Não. Ah, com fulano de tal. Ah, sim, você está no personagem fulano de tal e ainda não aprendeu? Estamos falando com o espírito imortal que está tentando pousar os pés no chão, mas levar a mente para o alto para ser ajudado. Como vê, nem o corpo é nosso, nem o corpo é nosso. O nosso corpo é instrumento, como tudo na vida, a palavra. De repente, eu recebo uma mensagem para traduzir, eu trago ela de acordo com o que eu acho que é. E não é. Ser fiel. Temos que aprender a ser fiel. E eu gosto muito das citações. Aí eu vou pegar uns pedacinhos aqui do nosso querido senhor Baltazar, que é um dos mentores lá do Leon, né? E eu amo, porque enquanto lá no Oriente a maioria não aceita Jesus como Messias, ele já aceitava. Olha como é que o senhor Baltazar, no volume 1, né, pela graça infinita de Deus, a mensagem 21, quando ele fala o amor de Jesus. Eu não vou ler todos, só vou ler os pedacinhos, porque ele traz tanta coisa em relação a Jesus que eu me encanto, né? E ele diz, Jesus é o mestre do amor, do equilíbrio, da serenidade e, ao mesmo tempo, da compaixão. Por isso que Jesus estava junto e continua junto a nós o tempo todo. Compaixão. Está junto, né? Valores esses que, associados, produzem o amor. Viu? Quantas coisinhas para a gente produzir o amor? Então, a gente dizer, não. A gente vê lá no próprio Evangelho, lá que Lázaro nos traz, né? Quando ele fala lá da lei do amor. No início era sensação, era intuição, sensação, sentimento, até chegar no amor. É um processo. Haja encarnação, né? Haja encarnação. E ele diz, o amor que Jesus nos dispensa torna-se capaz de prosseguir adiante quando temos problema por enfrentar, por sabermos que ele conduz a humanidade toda, qual um enorme rebanho conduzido por um só pastor. E aí, mais aqui, ele diz para nós assim, outra mensagem, humildade, a marca do Cristo. Está nesse mesmo volume, na lição 9. E ele diz assim, uma das virtudes que devem conduzir a atitude do homem perante a sociedade é a humildade. Quando se fala de humildade, habitualmente, se pensa um ser de cabeça baixa, de gestos pequenos e atitude de aceitação passiva. Em verdade, o sentimento de humildade caracteriza o ser que é forte, olha lá, e que por isso mesmo não se enverga de dobrar-se diante dos mais fortes e elevado espiritualmente, ou diante de circunstância em que não possa mais interferir. Então, ele não se curva diante desses poderosos. Ao contrário,
ele se curva diante de Deus e que não precisa usar o joelho físico. A curva é espiritual. Eu aceitar. Entrego, aceito e agradeço. Aí, porque ele sabe a quem ele está se entregando. E ele diz que outra característica do ser humilde é a certeza absoluta de que o seu ato tem a sanção dada pelo próprio Cristo. E não nos esqueçamos de que o Cristo é aquele mestre que nos ensinou a medida do sim, sim e do não, não. Gente, é divino, né? E aí, mais uma mensagem para a gente fechar, né? Humildade, amor no coração. É a mensagem 10, também nesse livro, volume 1. Gente, tem muita coisa deliciosa aqui para a gente, né? E passar, até mesmo gravar, mandar mensagem para as pessoas. Porque está falando de Jesus, é a língua universal. E ele diz assim, falando das necessidades que o homem possui, basicamente, Jesus nos chamou a atenção para o grande sentimento que é o amor. Não se pode ter a noção de humildade de espírito sem que se tenha o amor no coração. Só podemos doar-nos, entender o próximo, a sua dificuldade, seus problemas. Só podemos fazer aquilo que o mundo chama de quitar-se diante de uma pessoa arbitrária. Só podemos trazer dentro de nós a capacidade de calar a boca, deixando que o outro fale quando temos amor no coração. Jesus silenciava. Jesus não tinha pressa em responder nada. Ao contrário, ele deixava que a nossa própria ação falasse sobre aquilo que nós estávamos trazendo. E ele diz mais para a gente fechar, na concepção de Jesus, humildade de espírito passa inegavelmente pela noção de amor ao semelhante. Somente quando somos capazes de amar, somente quando somos capazes de compreender a necessidade do próximo, somente quando temos verdadeiramente condições de entender superiormente os problemas dos outros, é que carregamos conosco as marcas do equilíbrio, da bondade e que nos faz ter a chamada pobreza de espírito. Não é espírito pobre. Pobre de espírito é diferente. Muda todo o sentido dos dizer evangelho. Por aí se vê que a pobreza do espírito que nos fala o evangelho nada tem a ver com a classe social que o homem ocupa, sim, com as noções que ele mesmo tem da vida espiritual, da sua própria existência e do amor a Deus. Porque, como vê, está tudo ligadinho com o outro. Não dá para separar. Não dá para separar, né? E aí a gente encontra nesse livro aqui muitas mensagens para nutrir a nós, espíritos imortais, que queremos e buscamos a Jesus. Entender, compreender com esses irmãos o que Jesus nos trouxe, o que Jesus falou para todos nós. Sigamos o Cristo sempre. Não tenhamos medo de ser feliz. Não tenhamos medo de amar. Vamos conjugar o verbo amar? Nasçam. Que Jesus nos abençoe.